Estamos de volta para falar sobre um assunto muito importante que é educação. Para começar, vamos contar com a ajuda do consultor organizacional Sérgio Campos, que vai contribuir com a sua experiência em gestão de empresas para mostrar a importância do aspirante a uma carreira de sucesso, fazer estágio. Bem-vindo, Sérgio. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Maravilha. O Sérgio que nós mostramos errado. O Sérgio é este daqui. O Sérgio está aqui do meu lado esquerdo. A gente mostrou o Márcio. Nós mostramos o Márcio, que eu vou falar sobre ele, do estágio para um emprego e, por que não, deixa eu achar aqui, para a pós-graduação. A Sara Bernardes, diretora-presidente da Escola Superior de Justiça, vai nos mostrar como o título de mestre e doutor, além de ser uma qualificação com um aprofundamento técnico do profissional, pode ser um grande incentivo à pesquisa no Brasil. Bom dia, Sara. Bom dia. Prazer recebê-la aqui também para falar sobre esse assunto, que é sempre muito importante, né? Sem dúvida. O professor Márcio, ele é presidente, Felipe, presidente fundador da Number One. É um assunto que, inclusive, pode ligar um com o outro. A importância desse segundo idioma, né, professor? Nessa história toda de estágio, de profissionalização, o inglês ou um outro idioma é indispensável, né? Ainda mais hoje que a gente tem Copa das Confederações Meu Deus do começando. Ontem até a gente noticiava sobre a importância, a busca por pessoas que têm falado inglês e outras línguas, né? Então são dias que realmente a gente precisa dessa especialização, não é mesmo, professora? Muito bem, Felipe. Eu vejo que é um imperativo. Os verbos que o Brasil precisa conjugar são educar, evoluir. Caso contrário, nós conjugaremos morrer ou decrescer. Não é? Nós sabemos que a escassez de investimento fornecido pelo governo para o fomento da pesquisa científica, para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da educação continuada, aperfeiçoamento profissional, enfim, em nível de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. A escassez desses investimentos limita a economia de um país. Recentemente, algumas pesquisas feitas em cima dos países que compõem o acrônimo BRICS, o Brasil está inserido no BRICS, além do Brasil, China, Índia, Rússia, apontou que o Brasil é o país que menos investe em pesquisa científica, infelizmente. Nós precisamos acordar. É o planejamento que a gente fala que falta em todas as áreas, né? O brasileiro tem essa mania de não se planejar. De improvisar. E o Brasil hoje tem em torno de 152 mil doutores. Isso representa um doutor para cada 1.000 habitantes no Brasil. Podemos tomar como comparação, Estados Unidos possui 8 doutores para cada 1.000 habitantes. A Alemanha, 15 doutores para cada 1.000 habitantes. Ou seja, nós estamos muito aquém da expectativa esperada para um país emergente, para um país em crescimento e para um país para o qual os olhos do mundo estão voltados. É isso que eu falo, um país que hoje é a vitrine do mundo, né? É a vitrine do mundo. Agora, Márcio, essa falta de... Pode falar, Lu, por favor. Essa falta de planejamento, até que a gente tanto fala aqui, tem a ver também com os estágios que muitos estudantes às vezes deixam para o último semestre. Agora eu preciso fazer um estágio para me formar, então eu vou entrar e vou encarar um estágio. Eu queria que você falasse, Sérgio Campos, sobre a importância desse estágio para preparar esse estudante para o mercado, né, profissional. Né, interessante estar aqui, porque aqui nós temos aqui o equilíbrio da balança. Ou seja, o lado da disciplina, o lado acadêmico e o lado prático, aonde nele eu estou, além de também ser professor da Getúlio Vargas, Dom Cabral e outras instituições. Eu sou diretor da Rumo Consultoria e trabalho nessa área. É o lado mais prático, aonde o estágio te traz isso, perfeito? Então, eu concordo que temos que ter estudos, concordo que temos que validar doutores, mestres, mas também entendo que temos que ensinar o know-how para os profissionais. Né? Respeito que tem que ter um equilíbrio entre as duas partes, sem dúvida nenhuma, mas se você não tem uma base bem feita, possivelmente não teremos um bom doutor, seja 8, 15, 20 ou 13. Né? Nós temos que ter uma base muito sustentada, aonde a pessoa começa e queira trabalhar. Porque hoje as organizações avaliam a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela está. E o que ela é, ela constrói uma vida e não faz a vida dos outros.
Então nós temos que parar de contar a história dos outros e construir uma vida. E essa vida é construída também através de estágios, e os estágios são práticos nas empresas. É verdade que na prática, às vezes, a pessoa pode aprender mais coisa do que o que ela aprendeu na teoria? Com certeza, com certeza. Até mesmo porque quando você entra para dentro de um estágio, primeiro, você tem que parar de ser carregador de papel e carimbador. Estágio foi feito para você trabalhar e trazer algo e aprender. Então, eu considero que o nosso estágio de vida começa quando nós nascemos. A primeira coisa que aprendemos é que se chorarmos, teremos o leite materno. A partir daí, estamos no estágio da vida. E nesse estágio profissional, à medida que você se disponibiliza e vai trabalhando cada vez mais nas organizações, com certeza o seu currículo melhora. Você passa, além de ter a disciplina, seja ela voltada para gestão de recursos humanos, remuneração, igual nós trabalhamos, Arrumo e outros, tá? Você pode trabalhar finanças, você pode trabalhar línguas, você pode ser um pesquisador. É o que vai te direcionar, né, Sérgio, de alguma maneira, para você identificar a sua carreira. A gente tem, inclusive, uma matéria preparada para esse tema do estágio. Eu quero também colocar o Márcio nessa discussão sobre a importância desse segundo idioma. Então, acho que está em déficit, inclusive, essa necessidade do brasileiro se aprontar. A gente tem, em Belo Horizonte, 3.000 vagas à disposição, cerca de 3.000 vagas à disposição de pessoas que falam um outro idioma, e aí essa vaga continua em déficit porque está na falta. A gente vai acompanhar esse VT, a gente volta então comentando sobre o estágio e essa necessidade do segundo idioma. Vamos lá ver esse VT que fala sobre o estágio. Começar a vida profissional é mesmo um desafio para a maioria dos jovens. Muitos optam pelo estágio como uma forma de conhecimento e uma ótima oportunidade de ingressar no mercado cada vez mais competitivo. Ritiele completou o 3º ano já com emprego garantido. Trabalhou 1 ano como estagiária e hoje, 2 anos depois, já é supervisora no setor de telemarketing da empresa. Eu me dediquei o máximo possível que eu pude, tentei fazer as minhas tarefas da melhor maneira possível para tentar agradar aos patrões da empresa e também para tentar agradar os pacientes, já que eles são a porta de entrada da empresa onde eu trabalho, que é uma clínica médica, e através deles também a gente recebendo elogios, a gente recebendo críticas, isso tudo chega ao ouvido dos nossos patrões e eu fui agradando de uma certa forma com um bom trabalho, com um bom atendimento, e foi onde, por esse motivo, eu acho que eu mereci a vaga de estar virando funcionária da clínica. E o comportamento nessa hora é fundamental. Responsabilidade nas ações desenvolvidas, comprometimento com o trabalho e com a empresa são quesitos essenciais e sempre desejáveis em qualquer estágio. Lucas é assistente de RH, ajuda na contratação e faz a ponte empresa-estagiário. Nós temos os contatos com as faculdades, né, as escolas no geral. E aí fazendo as divulgações através das faculdades, tem o setor de estágio. Então divulgamos, né, quando não há o candidato no perfil em nosso banco de dados, e utilizamos também redes sociais, e a divulgação também boca a boca também funciona de boa forma para a gente, atende a nossa necessidade. Eles adquirem a experiência, tem condição de agregar o que está se aprendendo em sala de aula, ela consegue colocar isso em prática através do estágio. No ensino médio não fica tão específico, porque ele não tem uma área certa, né? Então aí ele vai aprender a questão de cidadania, como se comunicar melhor e ter a vivência no mercado de trabalho. Bom para o estudante, para as empresas e também para as escolas e universidades. Os estágios são supervisionados e devem ser cumpridos de acordo com as regras de cada instituição de ensino. O estágio ele é importante porque o aluno tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né? E com isso adquirir mais conhecimento, porque o que você pratica você adquire muito, você sabe muito mais, né? E também trabalhar questões mesmo de mercado de trabalho, profissionalismo, pontualidade, compromisso. O aluno tem essa oportunidade para o estágio. O acompanhamento se dá através de relatórios. A gente semestralmente pede os alunos para fazer um relatório, que chama-se relatório de acompanhamento de estágio, que ele
explicita o que o aluno acha desse estágio na empresa, o que ele tem de visão do estágio, o que a empresa está, as condições desse estágio, a condição da empresa, o que ele acha do estágio, e a empresa também traz esse relatório para a gente sobre o que ela está achando, o desempenho do estagiário dentro dessa empresa, através do supervisor de estágio dele. Interessantíssima a matéria da Lígia Heringer, falando sobre esse estágio. Eu quero já aproveitar e estender essa discussão aqui para a gente, porque a nossa ideia foi realmente acoplar tanto as 3 funções, o estágio, o idioma e, depois disso tudo, o pós e o doutorado, que é algo tão, às vezes, deixado um pouco de lado pelo brasileiro. Márcio, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse segundo idioma, hoje em dia, com essa globalização que já está há muito tempo acontecendo, e no nosso país, que agora recebe praticamente 3 eventos, que será a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, 3 eventos de uma magnitude incalculável e que aí está faltando a fluência do segundo idioma. Fala um pouco sobre essa importância, inclusive no estágio e no doutorado. A importância já falou, né? Isso tudo você falou, a importância para aprender realmente uma segunda língua. No meu caso, eu ensino inglês, né? E realmente inglês é a comunicação toda que você faz no exterior, fora do seu país, é realmente inglês. Quer dizer, a língua comercial do mundo inteiro. Se nós estamos no mundo globalizado e o Brasil quer se inserir dentro desse grupo, de agora para frente não existe mais um pedido de um emprego, ou se candidatar a um emprego e falar assim, eu falo inglês. Isso é um pressuposto. Quando você vai hoje contratar alguém, praticamente você quer saber se o cara sabe inglês mesmo. Quer dizer, nem pergunta, parece que já sabe, né? Conversa com ele em inglês para poder chamar para dentro da empresa. Agora, o que é interessante, mais do que tudo isso que você está falando aí a respeito da grande chance hoje, a necessidade de mão de obra, pessoas que falam inglês, dentro desse mercado de ensino, vamos dizer assim, o mais interessante é que a classe C ascendente subiu, esse pessoal é que está aprendendo mesmo, para valer, entendeu? E como eles são as pessoas que sempre almejaram, né, ter uma condição de classe A mesmo, eles querem uma coisa boa. A garra é maior. Muito mais forte, pagam em dia, não devem nada e estão ali igual o garotinho lá da Savassi que está aprendendo inglês, que eles querem realmente aprender. E o déficit desse pessoal é muito grande. Então nós temos aí adultos nessa fase, que estão agora da classe C, né, ascendente, estão agora realmente começando a investir neles próprios para isso. E o mais interessante é que os pais estão colocando os filhos na escola de inglês bem cedo, nessa classe. O que não acontecia, porque primeiro eu estudava inglês, né? Isso é importantíssimo, Márcio. Eu queria que você falasse até um pouco do quanto mais cedo, melhor, seria isso? A gente tem janelas, né? O ser humano tem janelas de aprendizado que são muito importantes. E uma mais forte janela que existe é entre 2 e 8 anos, entendeu? Dentro desse período, quanto mais cedo, mais você vai poder ter uma qualidade de inglês no futuro, ok? Porque o negócio é o seguinte, se você fala um idioma, você começou a aprender depois que já tinha sua vida profissional já arrumada, com milhões de preocupações e milhões de vícios de pensamento também, o que vai acontecer é que você vai ter uma qualidade de execução dessa língua inferior. A criança não, a criança está experimentando o mundo. Ela está aberta para tudo. Então ela tem, as conexões neurônicas dela estão funcionando a todo vapor. Então ali no momento que você insere, então, dentro dessas acervos, né, mentais, o idioma, aquilo vira natural para a criança. Sim. É como se ela estivesse aprendendo a falar a língua dela mesmo.